Está no ar o programa Fica Ligado com o apresentador Luciano Prudente. Boa noite, amigos. Olá a todos que estão nos assistindo. Hoje estamos dando continuidade ao nosso programa, nossa entrevista com o pastor Domingos. Que você possa compartilhar, possa colocar ali as suas ideias. Nós estaremos orando e abençoando a sua vida neste programa. Permaneça conosco, compartilhe, divulgue este trabalho, que será a continuidade da nossa entrevista que tivemos na última terça-feira. Então também é muito importante, uma pessoa, uma mulher, uma esposa guerreira. É que nem diz o ditado, ao lado de um homem vencedor sempre tem uma mulher, também, uma grande mulher. E com certeza a pastora está nos assistindo nesse momento, Então ela faz parte, dessa caminhada, pastor? Faz parte dessa jornada e também é uma pessoa querida que nós amamos, respeitamos e admiramos. O casal, o senhor, em tudo Deus tem cuidado. Pastor Domingos, conte para nós um pouco da sua rotina como pastor, como marido. E caso você, telespectador, não saiba, o pastor Domingos também é vereador aqui na cidade de Getúlio Vargas. Então nos conte um pouco, como é a sua rotina diária, todos esses compromissos em ser pastor, em ser marido e também, na rotina como vereador no município de Getúlio Vargas. Na realidade é bastante corrido, pastor Luciano? Só o trabalho pastoral já é corrido, porque nós como pastor, a gente, não apenas os cultos, que nem dizia o meu avô, o meu avô, quando ele não conhecia, ele não gostou muito quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, Aí ele disse, abandonar a religião do vô, E aí ele criticava um pouco, Ele não gostou, que ele dizia que nós troquemos de religião. E a gente sabe que não trocamos de religião, a gente apenas deixou de lado aquilo que não agradava ao Senhor Jesus e procuramos, colocar em ordem aquilo que faltava, Então, acertamos, que nem nos desvirou, Não, na realidade nós não viremos, nós só acertemos, Acertemos algumas coisas que não estava legal. E aí então eu vou muito contra, e daí quando ele soube que eu ia ser pastor, ele disse, agora vai amansar a vida, porque é só subir lá no altar e ler a Bíblia lá e depois passar a sacolinha. Dizia, é só ler a Bíblia lá no altar e depois passar a sacolinha, agora vai ter uma vida mansa, Só que eu agradeço a Deus que o meu avô se converteu ainda antes de morrer, Ele sofreu um AVC, um derrame, ficou paralisado. E como ele ficou paralisado, ele mandou chamar o missionário para ir lá orar. Daí ele se humilhou, E o missionário foi na casa dele, orou por ele. E na mesma hora, pastor Luciano, ele começou a caminhar, levantou da cama. E aí Jesus já tinha um plano com ele, E aí ele veio para a igreja, ele e a avó, Ele chamava a avó de véia, Vamos para a igreja, véia, vamos para a igreja, véia. E aí então Deus deu esse privilégio para nós, essa bênção, Então, como pastor, não é só ler a Bíblia e passar sacolinha que nem as pessoas pensam, Como pastor, a gente já tem um trabalho bem sacrificoso. Porque às vezes o que judia um pouco da gente, pastor Luciano, não é tanto também o trabalho físico, vamos dizer, mas o trabalho mental, Trabalho mental judia também, faz a gente cansar. Muitas vezes, quantas noites, às vezes, que a gente não dormiu direito, até de canseira, ou até de preocupação com problemas de irmãos, de famílias. Porque às vezes, de uma época, eu tomava muita dor das famílias, uma pessoa doente, coisa assim, Família com problema, se desfazendo, casamentos, coisas. E eu tomava para mim aquela dor e às vezes eu ficava uma noite, 2 noites sem dormir, preocupado com aquilo. Depois a gente foi aprendendo a colocar nas mãos de Deus e descansar e saber que nem tudo a gente consegue resolver, mas é Deus que tem que resolver, Aí, então, a gente foi lutando. Então, é bastante sacrificoso. Só o trabalho da igreja, não só os cultos, mas é todo dia. A gente não vence as visitas.
que as pessoas estão pedindo à noite, pastor Luciano, às vezes 10, 11 da noite, meia-noite, 2, 3 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã, as pessoas me ligando para ir nas casas, correndo orar por um doente, uma pessoa que está passando mal, uma pessoa que está possuída por um espírito maligno. Ou então no hospital, me ligar de noite, de madrugada, para correr no hospital, que alguém está passando mal e está pedindo, né, para o pastor ir lá. Então é bem sacrificoso. E daí tem a família também, né, que a gente tem que dar tempo também para a família, sentar com a esposa, sentar com os filhos. Agora os filhos já todos casados, todos no ministério, graças a Deus, né? Então tem o casal de filho, né? O Dani, pastor na Espanha, e a Daiane aqui em Itapiranga, né? Santa Catarina, também é pastora. E Deus tem abençoado eles, então graças a Deus. Então hoje dei só com a pastora, mas mesmo assim tem que dar tempo, né, para a esposa, dar tempo para casa. E às vezes a gente consegue chegar em casa, tomar aquele banho, sentar, tomar um chimarrão bem tranquilo. E às vezes até deitar no sofá, mas às vezes não consegue. Quando deita no sofá, alguém já chama, liga, toca o telefone. Alguém quer falar, né? Alguém quer pedir uma oração, alguém quer contar um problema. Às vezes senta para almoçar, alguém já liga pedindo oração, ou contando um problema, ou chamando, e assim por diante. Então é bem corrido. E mais agora, como vereador, já pelo 4º mandato consecutivo, né? Daí também sempre preocupado com a Câmara, preocupado com a Prefeitura, com os trabalhos, com as pessoas que sempre também estão pedindo uma coisa, pedindo outra, né? Pra gente reivindicar como vereador, né? Então é bem corrido, mas que nem dizia a minha avó, quem não quer barulho não ajunta lata. Né, pastor Luciano? A minha avó dizia, quem não quer barulho não ajunta lata. Então é por aí, a gente, graças a Deus, optou, escolheu, né? E Deus nos tem dado essa bênção, essa graça. Então nós temos que trabalhar com alegria, né? Uma vez, pastor Luciano, eu fui cobrado pelo meu sogro, né? Ele chegou em casa e ele disse, vem cá, domingo, vem cá. Pode falar, sogro, pode falar. Ele disse assim, tu tem que desacostumar esse povo aí. Tu faz 4, 5 orações cada culto e ainda encerra o culto lá, tu tem que ficar lá mais meia hora orando pelas pessoas lá. Elas não creram na tua oração, rapaz. Onde é que você viu? Tu faz 4, 5 orações nos cultos e ainda fica aquela fila de gente lá pra falar contigo. Tem que desacostumar, desmamar essas pessoas. Tem que desmamar elas. Mas falou bem brabo, sabe? Bem brabo. Aí eu, depois que ele falou, disse, vô, o senhor conseguiu falar tudo? O senhor já falou? Já. Ele tinha um bigode, né? Um bigodinho assim, torcido pro lado, pros dois lados, né? O bigodinho dele. Aí ele torceu o bigode. Sim, pode falar. Eu disse, vô, o senhor lembra quando eu saí de lá de Santa Catarina para vir para Getúlio Vargas? O senhor chorando me abraçou e disse assim, vou te pedir uma coisa, meu filho. Cuida bem das ovelhinhas que Jesus te deu, que Jesus vai te dar. Cuida bem delas, porque são elas que vão estar ali ao teu lado te ajudando, também trazendo, né, uma oferta, um dízimo. Então, meu filho, cuida bem das ovelhinhas. E outra, vou te pedir, não fala mal dos católicos no teu trabalho e no teu ministério. Eu disse, vô, então porque o senhor me deu esse conselho, né, é que eu, se for preciso ficar até a meia-noite atendendo as ovelhinhas, eu fico. Porque esse é meu trabalho. Se eu não tivesse ali trabalhando nessa obra, eu teria que estar trabalhando numa empresa, numa outra empresa, numa firma, né, no caso. Sair de madrugada, ou então pegar às 7 da manhã, 6 da manhã, né, e ficar lá até às 6 da tarde trabalhando, vir em casa almoçar ou almoçar lá na empresa, né. E assim não. O meu trabalho é atender as pessoas. Então, quando as pessoas ficam ali, eu lembro das palavras suas, cuide bem das ovelhinhas. Aí eu fico ali cuidando delas, conversando, se for preciso ficar mais 1 hora, mais 2 horas depois do culto, eu fico, porque me vem na mente, cuide bem das suas ovelhinhas. E aí, falar mal dos católicos, eu já tinha tomado essa decisão, já porque com a experiência em alguns trabalhos que a gente fez em Santa Catarina, né, e a gente não tinha experiência, né, fomos pregar tentando, sem saber, sem conhecimento,
às vezes falando um pouco mal do trabalho dos padres, trabalho da Igreja Católica, e aí a gente, ao invés de ganhar, a gente perdeu, né? Então eu cheguei a uma conclusão que não é falando mal do padre, falando mal da Igreja Católica, ou até mesmo das outras igrejas evangélicas, que nós vamos obter sucesso. Obter sucesso é falar de Jesus, abençoar as pessoas, que é isso que elas querem saber e querem ouvir, né? Elas não querem ouvir o problema da outra igreja, né? As dificuldades da outra igreja, do outro pastor, do padre, enfim. Elas querem ouvir a palavra de Deus. Eu já tinha colocado isso no meu coração. Mas aí quando o vô falou isso, ainda fortaleceu mais, né? Não fale mal dos católicos. E aí então, o que eu faço? Chego no rádio lá, né? Bom dia aos nossos irmãos evangélicos, católicos, crente, espírita, até você que é um livre pensador, né? Esse é o nossa maneira de trabalhar e que Deus nos tenha abençoado. E também uma coisa que eu aprendi também com o pastor Parisotto, porque ele, até hoje, os programas de rádio dele na televisão é assim, né? Nos cultos do pastor Parisotto em Chapecó, até eu tive o privilégio de pregar lá, pastor Luciano. Eu estava pregando no altar lá em Chapecó, umas 3.000 pessoas na igreja, e eu pregando lá, e me veio na mente, quando eu estava começando na igreja, a gente com dificuldade até para arrumar trabalho, eu vendendo vergamota na beira do asfalto. E aí, eu começando a ir na igreja, fazendo corrente, pedindo para Deus abençoar, abrir uma porta de trabalho, de emprego, porque a gente queria ficar mais perto da igreja, né? E aí, de repente, eu pregando na igreja do presidente da igreja de Santa Catarina, né? Aí eu tive que chorar lá, e eu comecei a pensar, me veio na mente, eu lá na beira do asfalto vendendo esse saquinho de vergamota. E agora eu no altar pregando. Daí na televisão também, fiquei 3 anos com o pastor Parisotto em Chapecó fazendo o programa da televisão, na televisão Bandeirante. Todas as manhãs, às 7 da manhã, nós estávamos lá, falando de Jesus, orando pelas pessoas. E aí me veio na mente, meu Deus, quem diria? Como o Senhor faz milagre, né? Como Deus é tremendo, da onde que o Senhor tirou nós e nos colocou, né? Então, não tem, né? Não tem como explicar. Pastor, eu cansei só de ouvir o senhor comentar da sua rotina, né? Como pastor, como, né, ali marido, e o amor que o senhor tem pelas almas, né? E isso eu estava olhando ali as redes sociais, e uma ovelha sua fez um comentário justamente disso, né? O cuidado que o senhor tem, independente do horário. O pastor Domingos está lá disponível para ir orar, levar uma palavra. E isso nós só temos em lhe agradecer, né? Por tudo que o senhor tem feito por nós, por esta comunidade, por esta região, né? E a recompensa, né, com certeza vem de Deus, né? Mas tudo que nós conseguirmos fazer aqui, né, saiba que a gente está aí para trabalhar, para servir. E pastor, neste momento tem muitas famílias que estão nos assistindo, que estão acompanhando o programa, e eu gostaria de lhe pedir para o senhor deixar uma palavra, né? Talvez aí para o esposo, para a esposa, para o jovem, para a família que está reunida neste momento, ouvindo o programa. O senhor deixe uma palavra de fé, de esperança, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? Talvez muitas pessoas pensando em desistir, desanimar, e hoje nós temos este privilégio, esta oportunidade de tê-lo aqui no programa. Talvez Deus preparou tudo isso para que uma palavra entrasse, né, dentro deste lar, né? Talvez na empresa, né, no local de trabalho, mas que o Senhor tenha esta oportunidade de trazer esta palavra para todos nós neste momento. Pastor Luciano, a gente lembra, né, do Salmo 37, verso 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? Então, nós temos que entregar ao Senhor nosso caminho e confiar nele. Salmo 34, verso 7 diz que o anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que amam a Deus. Então, se você ama Deus, né, independente da sua religião, você ama Deus, pode crer que o anjo de Deus acampa-se ao redor. Isso não quer dizer que nós não passamos por dificuldades e problemas,
Jesus fala em João 16:33, em mim vocês terão paz, no mundo vocês terão aflições, né? Ele falou, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, Jesus falou. Então, gente, em meio a essa pandemia, tenha bom ânimo. É o bom ânimo que faz você permanecer, insistir, não desanimar, prosseguir a sua jornada, sabendo que os melhores dias ainda virão, né? Se não aqui, na vida eterna, com certeza, né? A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo não morrerão, mas viverão eternamente. Então, não temos dúvida que na casa do Pai não se compara a vida aqui, né? Então, vamos ter com certeza vitórias, mas Deus quer nos dar vitória aqui ainda, né? Ele chamou nós e Ele tem bênção, Ele tem cura, milagres, como o pastor Luciano frisou antes, né? Quantos milagres, quantas bênçãos o Senhor já deu para as pessoas através das correntes, das campanhas, das orações, dos votos, né? Então, ainda hoje ouvimos lá o pastor Célio falando ali de uma irmã de Floriano Peixoto, fazendo uma corrente agora esses dias, né? E o câncer sumiu, o câncer desapareceu do fígado. E o médico disse, o que tu fez? Qual o tratamento? Ela disse, eu tô levando uma garrafinha de água lá na igreja do pastor Domingo, lá, e do pastor Célio. Diz, estou levando uma garrafinha de água lá e aí tô tomando essa água. Daí disse que o médico disse, então continua tomando essa tua água aí. Então é assim, né? Se nós vamos contar quantos milagres, e o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, né? Falei o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Agora me fugiu também, 8:13. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, se ele é o mesmo hoje, ele continua assim chorando. Assim como ele chorou com Marta e Maria, vendo Marta e Maria chorando, né, após a morte de Lázaro, vendo os judeus que amavam Lázaro também chorando, Jesus chorou. Se ele é o mesmo, ele chora com você, que está passando, você que, quem sabe, esteja até nesse momento comentando, né, pastor? Estamos aqui falando com pessoas que já perdeu alguém, né, nesse Covid ou fora do Covid, mas perdeu alguém. O Senhor chora junto contigo. Você está passando por situação difícil, o Senhor chora com você. O que diz a palavra aqui em Lucas, no capítulo 21, e no versículo 18, diz assim, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então é a paciência, aquilo que Jesus falou, tenha bom ânimo, né? Que nós vamos possuir as nossas almas, ou seja, manter, ficar firme, viver. Então ele está dizendo aqui que nem um fio de cabelo perecerá. Nem um fio de cabelo da tua cabeça, da nossa cabeça, perecerá. Nós não temos que ter essa confiança no Senhor. Está difícil? Está, aparentemente. Os discípulos estavam com Jesus no barco e veio a tempestade, né? Uma vez, Jesus dormindo na popa do barco, ou no porão do barco, Jesus dormindo, e eles acordaram Jesus, né? Socorro, Senhor, vamos morrer, vamos perecer. E aí Jesus levantou e disse, homens de pequena fé, até quando vou estar com vocês? Como quem diz assim, vocês não poderiam ter repreendido o vento, repreendido o mar, né? Homens de pouca fé, até quando vou estar com vocês? Aí levantou a mão sobre o mar e mandou que aquietasse, mandou o vento calar-se e tudo fez bonança, né? Então, os discípulos com Jesus no barco passaram por uma dificuldade. Os discípulos, a missão, né? E Jesus vem caminhando por cima das águas, 3 da madrugada, e salva eles, né? Então, eles sendo servos de Jesus, pregadores,
né, levando a palavra, levando o evangelho, passaram por lutas, dificuldades, mas clamaram, ou então nem esperavam, Jesus veio, né? Quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, chegaram até a pensar que era um fantasma, ou seja, eles acreditavam até em fantasma, que nem diz o ditado, quando vem, não vem apenas um problema, vem dois, vem de cavalo, que nem diz as pessoas, né? Quando vem um problema, vem de cavalo, ou a cavalo, as pessoas dizem. E foi o que aconteceu. Como se não bastasse a tempestade, agora ainda para atormentar um fantasma vem vindo, né? Ou seja, até no fantasma eles acreditavam na hora da luta, mas não acreditavam que Deus viria, né? Então, às vezes, meus amados, às vezes eu converso com pessoas conhecedoras do evangelho, que estão passando por lutas e ficam crendo na inveja, crendo na praga, crendo até no feitiço. Eu acho que foi um feitiço que foi feito para mim. Quer dizer, eles acreditam até que o feitiço vem, a praga vem, a inveja vem, mas eles não acreditam que o nosso Deus vem, que Jesus vem, mesmo ele sendo servo de Deus. Ou seja, o feitiço vem, a praga vem, a inveja vem, mas onde é que fica Deus? Onde é que fica Jesus? Onde é que fica aquele anjo que fala Salmo 34, verso 7, que o anjo acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra? Então, onde é que fica? Pedro fala, na primeira carta de Pedro 5:8, ele fala que o inimigo ruge ao nosso derredor, não ao redor. Lá no Salmo 34 diz ao redor, né? Pedro fala ao derredor. O diabo, o inimigo, ruge ao nosso derredor, como um leão tentando nos tragar. Mas ele disse, resistam firmes na fé. É aqueles que têm coragem que conseguem. Pedro disse, resistam firmes na fé. É essa firmeza que faz nós encarar as coisas, né? Que nem a pastora bateu o pé e disse, vai correr do problema? Então fez eu ficar firme. E quando a gente fica firme, a gente consegue as vitórias. Então, Pedro disse, os mesmos problemas os vossos irmãos estão passando em todo o mundo. A gente pensa que é só a gente que está passando por problema. Pastor Luciano, eu fui visitar uma família ontem e o rapaz está numa cama, paraplégico, não fala, só com os olhos abertos, assim, ele olha assim, mas segundo o médico diz que ele não entende nada, né, que se fala. Não mexe as pernas, não mexe os braços, só a cabeça. E ele está ali naquela cama. Segundo a família, diz que não sabe, acharam ele na estrada caído, não sabe se deram uma machadada na cabeça dele ou uma faconada. Mas está ali. Ou seja, às vezes a pessoa não conseguiu pagar o talão de luz lá, ou não consegue receber o seu dinheiro lá do trabalho. Meu, que luta, que dificuldade, com vontade de morrer, com vontade de tirar a vida, achando que só ele tem um problema. De repente tu vai lá numa outra família lá, está lá a mãe cuidando desse filho lá com a machadada na cabeça. Ou uma criança ali paraplégica que não consegue andar, né? Então, ou quantos outros problemas, outras dificuldades, né? Então, meus amados, o que diz então a palavra do Senhor? Ela está falando aqui que nem o fio de cabelo da nossa cabeça perecerá. Então vamos guardar isso com fé, sabendo que é isso mesmo, né? Lucas 12:7 diz assim, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Não temais, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Às vezes eu brinco com o pessoal, os meus cabelos é mais fácil. Os meus é mais fácil. Então estão todos contados. Então, vocês valem muito mais do que os passarinhos. E Deus cuida, né, dos passarinhos. Jesus fala em Mateus, no capítulo 6, né, de Mateus, verso 25. Não andem preocupados, né? Olhem para os pássaros, olhem para o lírio do campo. Deus veste eles, Deus cuida deles. Deus não vai cuidar de vocês, Deus vai cuidar de você. Você está passando por dificuldade?
Tenha essa fé. O Senhor que cuida do lírio do campo, cuida dos pássaros, Ele cuida de você. Ele cuida de mim, Ele cuida do pastor Luciano, da sua família e de todos nós. Então essa é a minha palavra, pastor Luciano. Aproveitando esta palavra, pastor, né, já quero lhe agradecer por estar aqui juntamente conosco, mas também gostaria de pedir neste momento que o senhor fizesse uma oração, né, por todos aqueles que estão nos assistindo, por nós, que o senhor desse aí uma bênção para as nossas vidas nesta noite. Amém. Vamos orar. Eu gostaria que você que está nos assistindo curvasse a sua cabeça, sua fronte, e vamos fechar os nossos olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Papai do céu, em nome de Jesus, teu santo Filho, estamos orando com o pastor Luciano, estamos orando com todas as pessoas que estão assistindo esta live. Pedimos que o Senhor venha e ajude. Assim como o Senhor veio e ajudou os teus discípulos às 3 horas da madrugada em alto mar, assim como o Senhor veio e ajudou o apóstolo Pedro, que estava enrolando as redes e não tinha apanhado nenhum peixe, mas quando ele ouviu a sua voz dizendo, lance a rede, do lado direito do barco, Pedro disse, Senhor, a noite toda, jogando a rede, lançando a rede, não apanhei nenhum peixe, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. E a rede se encheu com 153 grandes peixes. Assim como o Senhor ajudou Pedro quando ele não tinha dinheiro para pagar o imposto, nem dele nem do Senhor. O Senhor disse, vai, lance um anzol no mar, pega o peixe e abra a boca do peixe, e ali está uma moeda, paga o teu imposto e o meu imposto. E aí Pedro correu, acreditou, pegou o peixe, abriu a boca do peixe, estava ali a moeda. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Traz esse milagre para este irmão, para esta irmã que está precisando, Senhor, de uma graça, de um sobrenatural, de uma bênção de Jeová Jiré, o Senhor da prosperidade, o Senhor que traz dinheiro. Sim, uma bênção de Jeová Rafá, o Senhor da cura. Traz a cura que essa pessoa está precisando. Jeová Shalom, Senhor da paz, traga a paz que essa pessoa está precisando. Nós te pedimos nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda obra do maligno, todo espírito contrário a Deus, sai dessa casa e dessa família. Sai, não perturbe as nossas vidas, não perturbe as famílias. Em nome de Jesus, assim seja e assim é para sempre. Amém. Pastor Domingo, muito obrigado por estar aqui juntamente conosco nesta noite. Só temos em lhe agradecer, né, por ter investido esse tempo para estar abençoando as nossas vidas e contando um pouco dessa trajetória nesses 34 anos, né? Teremos outros momentos como esses. Acredito que tem tantas outras histórias que vamos poder compartilhar com todos aqueles que estão assistindo, acompanhando. Então fica aqui o nosso agradecimento, né? Leve este agradecimento para sua esposa, para a pastora, né? E que Deus continue guardando, abençoando o seu ministério, a sua vida, e que muitas vidas ainda sejam alcançadas através do seu ministério. Amém. A gente agradece, pastor Luciano, queremos agradecer o Jonas e o Gisma, né, que estão nos ajudando para fazer essa live, essa transmissão. Que Deus abençoe. Um abraço para todos os nossos irmãos, amigos, as pessoas que estão participando conosco, ouvindo esta história, assistindo, né? Que Deus abençoe a minha filha Daiane, com certeza está assistindo também, né? Pastora Daia, pastor Sidney, em Itapiranga, e o meu netinho, o Davi, né? Que Deus abençoe o Davi, que está também já pequenino, mas trabalhando, já cantando na igreja, né? E motivando as criancinhas também, né? E também o Dani, pastor Dani, e a pastora Camila lá na Espanha, né? Com uma missão. Que Deus abençoe eles e continue essa missão, porque é maravilhoso. É bom trabalhar para Jesus. Tem dificuldade? Tem. Mas é maravilhoso, né, pastor Luciano? Então a gente agradece. Muito obrigado. Então é eu que tenho que agradecer, pastor Luciano, por esse carinho e por estarmos fazendo esse momento especial. Hein?
Então agradecemos ao pastor Domingo por essa entrevista. Por hoje é isso, amigos. Confira na próxima terça-feira, às 20 horas, nosso próximo programa. Um forte abraço a todos.